Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês, guerreiros e guerreiras. Gente, genética cai na IADS? Cai não, né? Despenca. Então, vamos corrigir a questão 53, né? O DNA de cada ser humano é único e diferente. Ele contém todas as informações que permitem o crescimento e o controle de um indivíduo. No que tange à determinação da paternidade e das características do DNA, assinale a alternativa correta. Item A. No DNA, encontram-se os nucleotídeos adenina, guanina, citosina, timina e uracila, gente. Pode parar por aí, né? A uracila ela é exclusiva do RNA, enquanto a timina, para quem não sabe, é exclusiva do DNA. Mas continuando, né? E outros dois tipos de substâncias químicas, o fosfato e a pentose. Galera, como eu falei, a uracila ela é exclusiva do RNA. Para vocês verem aqui, ó, aqui eu fiz um desenho bem bacaninha, tá? Isso aqui é o DNA. Aqui nós temos as ligações de hidrogênio, as bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina. Se fosse um RNA, em vez da timina aqui, teria o U, que seria de uracila, fazendo ligação com a adenina, tá? Mas quando você vê o T, é DNA, tá bom? Porque o T também, a timina, ela é exclusiva do DNA. Aí aqui nós temos o açúcar, né? Que é a desoxirribose. E aqui nós temos o fosfato, tá bom? E as ligações de hidrogênio. A adenina se liga à timina por 2 ligações de hidrogênio, guanina e citosina por 3 ligações de hidrogênio. Timina e adenina, 2 ligações de hidrogênio, tá bom? Então, item A errado por conta da uracila, tá? Item B. A adenina e a timina unem-se por meio de 2 ligações. A adenina e timina unem-se por meio de 2 ligações químicas denominadas pontes de hidrogênio. Assim como a guanina e a citosina são unidas pelas mesmas 2 ligações. Gente, vem cá. Pelas mesmas 2 ligações? Errado, né? Como nós acabamos de ver aqui. A adenina e a timina, elas realmente ligam-se por meio de 2 ligações, até aí tá certo. Mas a guanina e a citosina, elas unem-se por meio de 3 ligações de hidrogênio. E é exatamente por isso que quando nós temos uma desnaturação pelo aumento de calor, a guanina e a citosina, elas são mais difíceis de serem quebradas, de serem desnaturadas do que a adenina e a timina. Elas são mais resistentes, por assim se dizer, tá bom? Então, aqui, ao invés de 2, são 3 ligações de hidrogênio. Vamos lá, letra C. As bases nucleotídicas adenina e guanina são bases pirimidínicas. Já a timina e a citosina são bases púricas. Gente, aqui o examinador, ele trocou, tá invertido, tá? É o contrário. As bases nucleotídicas, que são bases pirimidínicas, são, na verdade, a timina e a citosina. E as bases púricas são a adenina e guanina. Então, vamos lá. Tá errado, né? Item D. Para separar as 2 fitas de DNA nas sequências a seguir, pode-se aumentar a temperatura e causar desnaturação. É possível verificar que a sequência 1 é a menos resistente ao aumento de temperatura do que a sequência 2. Gente, quando os alunos veem isso aqui, eles levam um susto, sabe? Dá, às vezes, uma embolada na cabeça, ver esses A's, esses T's aqui. Mas é exatamente o que eu expliquei lá no item B. Aqui a gente tem a sequência 2, que tem citosina e guanina. E como eu falei, a citosina e guanina, ela tem 3 ligações de hidrogênio, então por isso ela é mais resistente do que as ligações pela adenina e timina. Então, qual é o macete aqui? A dica. Você vê qual das sequências tem mais Cs e mais Gs.
visivelmente a sequência 2, né, que tem mais Cs mais Gs. Então, ela é mais resistente do que a sequência 1, que tem mais As e Ts, né, mais adeninas e mais timinas. Esse item está corretíssimo. Letra D é a nosso item correto. Letra E. DNA e RNA são moléculas informacionais. Gente, até aqui tá correto. Inclusive, a função do DNA é guardar nossas informações genéticas, os nossos genes, né? Certo? E tanto o RNA quanto o DNA são traduzidos em proteínas nos ribossomos. Gente, não é bem assim, né? É um processo no qual o DNA, ele vai transcrever, né? Ele vai traduzir, ele vai transcrever os genes específicos da célula pro citoplasma, enviando o RNA mensageiro, em que o RNA mensageiro, ele vai... Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, a gente chama isso de síntese proteica, tá? O DNA, ele vai fazer a transcrição, ele vai escolher um gene lá específico, vai fazer a transcrição. E aqui nós vamos ter isso dentro do núcleo. Aí lá para o citoplasma, a gente vai pegar o RNA mensageiro e ele vai fazer a tradução dos ribossomos em proteínas, tá? Que nossas proteínas. E antes da proteína, nós temos o polipeptídeo, que vai dar origem à proteína. Então, cadê o item? O item E, né? Então, quando você vê a palavra ribossomos, realmente remete a RNA, tá? Porque o RNA realmente vai se traduzir em proteínas dos ribossomos, mas o DNA não, ele vai transcrever e vai haver esse processo, tá bom? Então, item E errado também.